Oi gente, tudo bem? Começando mais um Café com Tony Silva a partir de agora. É um prazer enorme saber que você está sempre do outro lado me acompanhando, tá bom? Começando aqui, gente, como nós estamos numa série de estudos sobre a Bíblia, esse programa de hoje tem convidados também para a gente estar fazendo a lição da Bíblia, né? Falando sobre a Bíblia. Muitas perguntas, muitas respostas daqui a pouquinho, tá? Mas agora eu quero mandar um abraço para o BA da Barraca, em frente ao Lemos Supermercados, uma variedade de produtos que você encontra lá na Barraca do BA, tá bom? Converse com ele lá, tá certo? Também quero mandar um abraço para Adeilton Mendes, lá em Fruto do Maranhão, e também mandar um abraço para a Lindanir, lá na Ilha do Amor, em São Luís. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Vai compartilhando aí, tá bom? Na nossa capital, o nosso programa, tá certo? E agora a gente vem com o nosso quadro Lições da Bíblia. Começa agora, Café com Tony Silva, aqui na TV Cidade. Muito bem, já estamos aqui mais uma vez com os nossos convidados para a gente estar aprendendo mais de Deus. E onde é que a gente aprende mais de Deus? É lendo a sua palavra, é lendo a Bíblia Sagrada, não é? Isso é muito bacana, muito interessante. E já vamos falar agora sobre a morte. É um assunto que todos têm medo, todos temem a morte, não é? Eu sei que você que está aí em casa teme a morte. Eu também temo a morte, mas nós precisamos aprender. Após a nossa morte física, nós temos a salvação, se assim a gente seguir, né, com o que diz a palavra de Deus, com o que diz a Bíblia. Para começar, eu começo mais uma vez perguntando aqui para o Fagner Augusto. Fagner, de quais elementos o homem foi criado? Bem interessante, novamente, sejam bem-vindos a todos a esse vídeo. É uma alegria estar com você aqui nessa série, né, de lições bíblicas. E hoje nós vamos dar um tema muito polêmico, hein, gente? Muito polêmico, Tony. Muito polêmico, Gessé. Porque há várias especulações que acontecem depois que a pessoa morre. Sim, O é verdade, que acontece, verdade. né? Ah, vai para o inferno, vai para o seio de Abraão, fica no purgatório, vai para o céu, vai para onde? Vai para onde? E agora, por último, conversando com uma pessoa, ele disse que não, que vai para o paraíso. Paraíso. O paraíso, segundo ele, é um anticéu. Nem é céu, nem é inferno, é o paraíso. E o que a Bíblia diz a respeito disso? É interessante, né? Porque é o seguinte, se Lázaro tivesse nesse paraíso, acho que se eu fosse Lázaro no lugar de Lázaro, acho que eu dava uns tabefes em Jesus, cara. É sério. Vamos O lá. nosso objetivo, gente, é mostrar o texto bíblico, tá? Ah, mas eu acredito assim. Mas o que a Bíblia fala? É um tema bem amplo, mas a gente vai fazer o máximo para resumir e já deixar para você uns textos bem interessantes que falam desse tema. Para a gente entender o que acontece com a pessoa após a morte, primeiro a gente tem que entender, ir lá para o início, qual foram os elementos que o ser humano foi criado. Eu e você fomos criados de qual elemento? Vamos para lá. Gênesis capítulo 2, verso 7. Pronto aí? Diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então a gente vê dois elementos, Tony. Dois elementos, viu? Você que está nos assistindo, tá bom? Quais são esses dois elementos? Primeiro, pó da terra. Deus criou ali o boneco, né, de barro. A gente veio do barro. E depois tem um outro elemento, fôlego. Deus sopra nas narinas. E aí o final do texto diz o seguinte: aí ele passou a ser alma vivente. Pronto. Estamos indo aqui pro início, tá bom, gente? Então, dois elementos, pó da terra e fôlego. Esses são os elementos da criação, tá bom? O homem foi criado com esses dois elementos. Muito bem, continuando esse estudo, a gente vai estar descobrindo realmente muita coisa interessante que a gente precisa saber, né? Coisas que podem nos levar ao céu ou fazer com que a gente se perda no caminho, né? Isso. Vai depender muito se nós estamos interessados mesmo em ganhar o céu, porque já foi comprado uma vez por Jesus Cristo, mas nós precisamos estar todos os dias nos mantendo a salvos, né? Isso. A segunda pergunta é o seguinte: o que ocorre na morte do homem? Quando o homem morre, o que ocorre? Olha, interessante, né? É uma pergunta, na verdade, muito simples. A Bíblia, ela tem uma resposta direta para isso. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz o seguinte: o pó volte à terra como era. O Fagner terminou de dizer que um dos componentes
que o homem foi feito é o pó da terra. Deus modelou o homem do barro. Então, o que acontece? Este pó, nós, esta matéria, né, como muitos gostam de dizer, essa matéria volta ao pó. E o fôlego, o espírito, né, volta a Deus, porque foi Deus que deu. Quando separa o corpo do fôlego de vida, cessou a alma acabou. Inexistiu a alma vivente. Então, se apaga por completo, Fagner. Isso mesmo. O homem passa a não existir mais. Inclusive, Eclesiastes ainda afirma mais ainda que debaixo do sol o homem não tem mais nenhuma herança debaixo do sol. Lembrando também, Tony, que quando a Bíblia menciona a palavra alma, tá? É a vida do ser humano, tá, gente? Então, a alma na Bíblia é pessoas, tá certo? Então, nós temos o fôlego e temos o corpo. Quando une o fôlego e o corpo, a gente vai ter o quê? Uma vida. Né? O ser humano está vivo. Ó, tirou o fôlego, fica só o corpo, Só sem o pó, vida. voltou ao né? pó. É. Fica ali o defunto. Então é o seguinte, quando é que é uma vida? Quando que eu posso dizer o seguinte, olha, fulano, ele é um ser vivente. É quando tem o corpo e quando tem o fôlego, tá? Um bom exemplo disso é a lâmpada, que vem com a luz. Então nós temos o seguinte, energia elétrica, mas a lâmpada juntou, vai ter uma luz. Então o corpo com o fôlego juntou, vai ter uma vida, tá? Se tirar o fôlego, e esse fôlego, né, ele volta para Deus, esse fôlego ele não é um fôlego pensante, tá bom? É só o fôlego mesmo. Tirou o fôlego, fica um corpo sem vida. Entendeu, gente? É isso que acontece quando a pessoa morre. Só para complementar mais um pouco aqui, a Bíblia diz que passou a ser alma vivente. Né? Então, é alma porque você está vivo. Essa alma não significa um espírito que fica vagando por aí. Ele não passou a ter, né? Ele passou a ser uma alma vivente. Vamos aqui para mais uma pergunta. Pergunta para o Fagner, né? Como Jesus comparou a morte. Então, olha como ele comparou a morte? Quando a gente vai para João capítulo 11, a gente vê um relato bem interessante que é o de Lázaro. Lázaro morreu há 4 dias, Jesus foi até ele. João 11, de 11 a 14, a gente vê esse relato. Jesus comparou Lázaro como se ele estivesse dormindo. E a Bíblia, na realidade, ela faz essa comparação. Mais de 50 vezes a Bíblia compara a morte como um sono. E o interessante é que após Lázaro ter ressuscitado após 4 dias, olha que incrível isso, gente. Estava morto. O corpo já estava ali, né, em decomposição. E quando Jesus olha e diz o seguinte, Lázaro, sai para fora. A vida tem que se virar e entrar naquele corpo. Né? O olho que estava branco, o sangue que estava podre, tudo se transformou. E acontece o que? Lázaro levanta e vem para fora, obedece, né? Que quando Jesus fala, até o morto obedece. E sabe o que é interessante, gente? É que quando Lázaro ressuscita, Gessé, a situação, como que ele reage quando ele ressuscita? O interessante é que se Lázaro tivesse ido para o inferno, ele poderia mencionar, né? Porque é o seguinte, Lázaro morreu. Lázaro pode nos contar, né, gente? Verdade. Lázaro pode nos contar o que aconteceu, porque ele morreu. 4 dias depois ele veio. Então se tem alguém que pode dizer o que acontece após a morte é Lázaro. Se ele tivesse ido para o inferno e falado, olha, lá é assim, acontece isso. Se ele tivesse ido para o céu, eu acho que ele deve ficar chateado com Jesus. Eu estava no céu, o Senhor me trouxe. Me trouxe de volta, hein? Mas, gente, olha, quer falar alguma coisa? Sim, é só que muitas pessoas, a gente conversa com as pessoas meio incrédulas, ela diz o seguinte, eu só vou ser crente ou só vou seguir a Deus no dia que um voltar e me dizer como é que é o céu. Mas é a pessoa desinformada, né, pai? Sim. Olha que interessante. Quando Lázaro volta, ele nem sabe que morreu. Nem sabe que morreu. As pessoas tinham que explicar, Lázaro, você morreu, você estava morto, e Jesus veio e te ressuscitou. Ou seja, meus amados, Lázaro estava no sono da morte, entendeu? A morte, na realidade, é um sono. Quando a pessoa morre, ela não vai para o inferno, a pessoa ela não vai para o céu. Interessante, né? Se a pessoa morre e vai para o céu, o que Jesus vem fazer aqui? Você acredita na volta de Jesus? Boa pergunta. É isso que eu pergunto. Para que Jesus vai voltar aqui na Terra se já temos no céu e outros no inferno? Se a Bíblia diz que ele vem, né, e vai julgar, e uns irão morar com Deus eternamente e outros serão ressuscitados para a condenação eterna. Então, gente, é muito simples de entender. No próximo tema a gente vai explanar mais, mas é o seguinte, gente, morreu, a pessoa está num sono profundo. E quando que ela desperta na volta de Cristo, não tem possibilidade da pessoa ir para o céu ou para o inferno. A Bíblia não ensina isso, não ensina. Então quando a pessoa morre, ela está em um sono profundo, aguardando para ser despertada para o grande dia do juízo.
Muito bem. Só para complementar essa pergunta aqui, ela diz o seguinte: os mortos sentem alguma coisa? Acho que a gente já até quase falou isso aqui, mas responde pra gente aí, José. Os mortos, eles não sentem nada, né? O Fagner terminou de afirmar o seguinte: Lázaro, ele nem sabia que estava morto. Nem sabia que estava morto. Pois bem. Mas é interessante fazer a pergunta, porque algumas pessoas que estão assistindo tiver dúvida, fique bem claro essa resposta. Lógico, porque Eclesiastes, foi até dado um spoilerzinho aqui atrás, lá em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 a 6, diz o seguinte: porque os vivos sabem de onde morrer, só que os mortos não sabem de nada, tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já está no esquecimento. Então Lázaro realmente não sabia que estava morto. Amor, ódio, inveja, para eles pereceram ali no momento da morte. Então, meu amigo, para onde você vai quando você morre, é para a sepultura mesmo, viu? Muito bem. Para deixar mais claro ainda, viu, esse nosso estudo de hoje, a pergunta diz o seguinte: podemos consultar os mortos, Flávio? Olha só, podemos consultar os mortos, mas olha que interessante, meus amados. Quando a pessoa morre, inclusive a palavra inferno, traduzida no original, significa sepultura. Ela vai para a sepultura. Porque às vezes as pessoas, elas têm uma visão que Deus é um Deus mau e vingativo, né? E o inferno, ele mostra isso. Que Deus é um Deus que está ali num trono, tá? Olhando para a terra aqui e vendo quem se comporta mal. Se comportou mal, vai sofrer no inferno. Meus amados, Deus não é assim. O inferno, ele não é bíblico, porque Deus ele não é vingativo. E a gente vai estar entendendo isso em outros temas, tá? Mas em relação à morte também, se quando a pessoa morre, os mortos, o Gessé leu esse texto, que os mortos não sabem coisa nenhuma, não sabem o que é amor, não sabem o que é ódio. Isso aqui traz uma lição para nós. Qual é a lição? Meu amigo, valorize enquanto está vivo. É verdade. Algumas pessoas deixam para valorizar quando está lá no caixão, no meio da sala. E aí vem com suas homenagens, faz tatuagem, diz que ama. Na morte a gente sofre, gente. A gente sofre, lágrimas descem dos nossos olhos. Mas uma coisa a gente tem que entender: que aquela pessoa que está ali morta, ela não ouve mais nada. Ela não vê mais nada. Ela está aguardando lá na sepultura, um sono profundo, a volta de Cristo. Ela vai ser chamada, né? Ou ela vai ser chamada para salvação, ou para perdição eterna. Um dos dois. Porque haverá um dia que não vamos prestar contas. Mas o seguinte: ame mais. Dê valor enquanto está vivo. Tá bom? Mas o que a Bíblia fala em relação a consultar os mortos? Deuteronômio capítulo 18, 10 a 12 é o seguinte: não se achará entre ti, e você começa a perceber que Deus ele abominava essa prática, quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal abominação é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lanças diante de ti. A pergunta já, né? Como uma resposta dizendo que não. Deus ele não aprova a questão de consultar os mortos. É uma prática antibíblica, Deus abomina, e é uma prática satânica. Muito bem. Muitas pessoas dizem que viu, porque eu vi um parente que faleceu, apareceu, e eu conversei com ele me disse tal coisa para mim pegar algo em tal lugar. Muitas pessoas falam isso, e as pessoas foram e que encontraram, tipo assim, digamos que um tesouro, né? Encontraram. Não, baseado nisso, eu quero perguntar o seguinte: que são os espíritos que aparecem hoje para essas pessoas? Que espíritos são esses? É interessante que muitas pessoas subestimam Satanás. Não imaginam o tanto de poder que ele tem. E Satanás ele tem muito poder. A Bíblia diz, 2 Coríntios, na verdade, 11, versículo 14, diz o seguinte: que ele tem o poder de se transformar até em anjo de luz. Então, muito cuidado com o que você ouve, ou com o que você até mesmo pode ver. Porque a sua visão, a minha visão, ela pode ser fácil confundida. É por isso que nós temos que nos apegar às Escrituras. As Escrituras que nos dão suporte para que nós venhamos acreditar não no que nós vemos. Olha, coloca dúvida exatamente até no que nós podemos ver. Porque Satanás ele pode se transformar em anjo de luz, Fagner, irmão Tony. Pode se transformar em anjo de luz. Isso é um perigo, porque nos finais dos tempos, agora que nós estamos vivendo, ainda um pouquinho mais para frente, ele vai fazer essas façanhas para poder dizer que a pessoa não morre.
E nós temos que ficar atento para isso, para acreditar não nos nossos olhos, mas no que a palavra diz, que ele se transformaria até em anjo de luz para enganar as pessoas. Se possível, Fagner, até mesmo os escolhidos. Quando aparece alguém que já morreu, biblicamente não é aquela pessoa. Biblicamente a Bíblia diz que é demônios disfarçados de quem já morreu. E aí essa pessoa vem, conversa, comunica, conta segredos. Não é a pessoa que morreu. Entenda isso, não é. São demônios. Por quê? Porque a pessoa quando morre, ela está na sepultura. E assim como Satanás enganou Eva lá no Jardim do Éden, dizendo o seguinte, olha, pode comer que você não vai morrer, é a mesma mentira. Que está morrendo o corpo, mas não morre a alma. Existe uma alma, não é? Gente, não é bíblico. Não é bíblico. E ainda bem, devemos louvar a Deus que tem a Bíblia para nos guiar. E infelizmente, existem muitas religiões que estão apegadas a esses erros, que tem doutrinas de erros que não são bíblicas. Muito bem, antes de a gente fazer a última pergunta desse nosso quadro de hoje, Fábio, queria que você falasse um pouco, anunciasse o nosso próximo, o próximo estudo, o próximo programa, que tema a gente vai estar falando aqui. Gente, a gente quer agradecer muito a você que está assistindo os vídeos, compartilhando, dando também um feedback, né? Olha, melhora isso, tem isso, gostamos disso. Isso é importante. Isso é muito importante. Fala para nós aí, comenta pra gente, né? O próximo estudo a gente vai falar sobre a volta de Jesus. Olha que tema interessante, que assunto importante, gente. Então, no próximo programa, a gente vai estar falando sobre a volta de Jesus, que eu acho que é uma das maiores promessas, né, de Deus que nós estamos aguardando. A mais aguardada, né? A mais aguardada. Que é a volta de Jesus. Amém. Que bom. Então vamos lá, a última pergunta, Fagner. A morte sempre existirá? Ela vai existir sempre? Meus amados, a morte é algo muito doloroso. A morte, na realidade, ela é uma intrusa. O ser humano não morria. Após o pecado, foi uma dessas consequências. E quem sabe eu estou falando para você que perdeu alguém. É difícil eu falar para alguém que não perdeu ninguém. Verdade. Principalmente numa pandemia dessa. Onde a morte se tornou comum, né? Você observa que antes, quando morria alguém, parece que era algo mais raro, né? Tava um impacto maior. Hoje, a morte já está acostumado, né? Fulano morreu, já está mais perto. A pandemia veio e levou muitas pessoas. Mas a grande notícia de Deus para nós é, Apocalipse 21, verso 4 diz o seguinte, e lhes o enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que lindo. Haverá um dia que a morte já não existirá. Deus vai colocar um ponto final nessa questão da morte. Não vai ter mais morte. Para todo sempre teremos vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Maravilha. Pois bem, gente, chegando o final de mais um quadro de lições da Bíblia, também o final de mais um Café com Tony Silva. Só tenho a agradecer a vocês pelo carinho, pela audiência, por estar sempre participando, e até o nosso próximo programa.